Para de ficar choramingando. Pois graças à minha navalha e a algumas reclamações dos vizinhos sobre essa porcaria de música horrorosa, esse lugar está sob nova direção agora. Por ordem dos Peaky Blinders. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Contrastando com o cenário humilde e sujo, o homem elegante transita nas ruas de Birmingham repletas de operários das fábricas. Dezenas de policiais se aglomeram no pequeno gueto de Small Heath. Sua missão é acabar com as operações das gangues de Peaky Blinders. Como os Peaky Blinders ficaram famosos? Eu sou o Bruno Campos. Eu sou Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII. Ali não tem uma data exata, mas ela gira em torno ali de 1760, alguma coisa ali. E isso é interessante porque na Inglaterra isso trouxe muitas mudanças, né, ali para o país, principalmente mudanças sociais. Né? Com a Revolução Industrial ali, até uma nova classe social passou a existir, que era a classe dos operários. Né? Antes, onde você tinha pequenos artesãos, né, que faziam um trabalho muito mais manual, né, vamos colocar assim. Agora você tinha uma galera que trabalhava nas fábricas. Né? Então a manufatura virou a maquinofatura e essa galera, essa massa que trabalhava nas linhas de produções ali das fábricas era a classe social, vamos colocar assim, era uma nova classe que eram os operários. A Revolução Industrial, ela tem esse nome não à toa, né? De fato, foi um evento histórico que revolucionou, que revolveu a estrutura, né? Que reconstruiu de cima a baixo a sociedade. Não é à toa que é um dos eventos históricos mais falados, mais importantes, né? Que se tem mais registros. E se a gente pensa aí num antes e depois da Revolução Industrial, a gente percebe o quanto o mundo, a sociedade, a construção, a evolução humana, se é que se pode chamar de evolução, né, aconteceu após esse período. A gente teve mais de uma revolução industrial. Né? Os historiadores dizem que teve a primeira, que é esse contexto aqui que a gente está mostrando, que foi a introdução do carvão como fonte de energia, né? As caldeiras que que esquentavam a água evaporava e aquele vapor que saía da água muito forte girava alguma manivela, algum eixo. A gente falou isso, né? A gente falou no episódio sobre o Opala, que o episódio era voltado para esse carro brasileiro, mas a gente fala bastante sobre a indústria automobilística no mundo e no Brasil. Então quem tiver curiosidade, vai lá ouvir esse episódio também, episódio completíssimo. A gente tem também a segunda revolução industrial, que já foi a inserção da energia elétrica e do combustível fóssil, né, o petróleo e seus derivados, a gasolina, óleo diesel, etc. A gente tem o que os historiadores hoje chamam de terceira revolução industrial, que foi a inserção da eletrônica e da computação na vida das pessoas. Isso eu tenho certeza que, para quem é um pouco mais velho que eu e Raul e está na casa aí dos seus 50, 60 anos, viu essa mudança, essa inserção aqui no Brasil. Isso aconteceu um pouco mais tardiamente, né, no final ali do milênio. Então, computadores pessoais entrando na casa das pessoas e a galera podendo, né, se entreter com jogos e até novas formas de trabalho que envolviam o uso do computador, e hoje em dia todo mundo trabalha no computador, né? E, curiosamente, hoje se fala que a gente está passando por uma quarta revolução industrial, que é justamente a da utilização da inteligência artificial. Né? A gente tem observado muito isso, principalmente a galera que acompanha no Instagram aí, vê que muitos vídeos têm sido feitos com inteligência artificial, muitos conteúdos sendo feitos com a inteligência artificial, né? Mas me avancei muito, isso é só para ressaltar que a Revolução Industrial está num processo, está acontecendo, mas aqui na Inglaterra do século XVIII, com essa descoberta do carvão, o pessoal começa a migrar muito, sair do ambiente rural, né?
a maior parte da população ainda vivia num contexto ali de idade moderna, você ainda tinha uma população rural muito grande, voltada para a produção de subsistência, né, famílias grandes ali e tudo mais. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: por que a Inglaterra? Né? Você tinha outros países europeus ali que de certa forma, estavam evoluídos. Não sei se como o Raul falou agora há pouco, não sei se evoluídos é a palavra correta aqui, mas que aparentemente estariam no mesmo patamar para receber, vamos colocar assim, para receber a Revolução Industrial. Por que aconteceu na Inglaterra? Né? E aí tem alguns fatores aqui que eu faço questão de falar, porque isso vai ser importante lá na frente no surgimento dos Peaky Blinders, para quem está se perguntando aí no que isso tem a ver com o tema central aqui, o surgimento dos Peaky Blinders. Tá? Na Inglaterra do século XVIII, lá na frente no século XIX, a gente tem uma população que é muito contrária à centralização política. Tá? 100 anos aproximadamente antes da Revolução Industrial, você tinha um rei, são muitos reis que eu vou mencionar hoje aqui, mas esse aqui, se eu não me engano, é o Jaime II, tá? Que ele era um cara que queria trazer todo o poder para si. Né? Ele estava querendo imitar um pouco aquela figura do rei Luís XIV da França, né? Aquele cara que falava, eu sou o sol, o Estado sou eu. Né? Então, um cara com ego gigantesco, queria centralizar o poder, era esse Jaime II. Né? E ele não se interessava pelos seus conselheiros. Né? A gente não tinha um parlamento constituído como se tem hoje em dia no Reino Unido, mas você tinha ali um conselho de nobres, de pessoas influentes, pessoas ricas, cujas opiniões eram importantes para o caminhar da sociedade, para o caminhar do reino ali, e ele não estava nem aí, não, eu vou fazer do meu jeito e tudo mais. E aí a população e esses nobres começaram a se movimentar, estou resumindo bastante aqui porque não é o foco, mas acontece uma revolução que fica conhecida como a Revolução Gloriosa. Tá? Ela é uma revolução pacífica, não tem ali uma guerra civil, né, como a gente tem em outros contextos, e eles tiram esse cara do poder e colocam outro rei que é mais favorável a essa descentralização. Né? Eu tenho meus nobres aqui, eu tenho meus líderes locais e eles vão cada um exercer seu poder. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque no século XVIII, quando começa a Revolução Industrial, a gente tem uma população que valoriza muito essa questão de cada um ter o seu poder individual, refletido no lance da propriedade privada. Né? Se antes tinha um rei que tudo pertencia a ele e ele distribuía para os seus nobres, agora você tem um rei que já distribuiu tudo, propriedades privadas, e cada um tem a liberdade, né? Dentro daquele conceito do liberalismo também nascente aqui, eu tenho a liberdade de produzir o que eu quiser, da forma que eu quiser, dentro daquilo que é a minha propriedade privada. Então no século XVIII a gente tem uma galera com um pensamento liberalista, que vai se alinhar muito com a ideia também capitalista, né, de vamos produzir para vender. Esse contexto aí que você descreveu da sociedade inglesa, né, que favoreceu a Revolução Industrial, também leva a toda uma mudança da estrutura da sociedade já com a Revolução Industrial, com as máquinas, né, com as fábricas, para atender os domínios ingleses aí mundo afora, né? A Inglaterra foi um grande império colonial e havia mercado consumidor do outro lado dos mares, né? E havia essa necessidade de produzir mais para levar produtos para lucrar, né, aí mundo afora. E a Revolução Industrial vai atender esse anseio inglês. E assim que tem início esse processo revolucionário, ocorre a política dos cercamentos, através de uma lei dos cercamentos, em que as terras comuns, que vinham de uma tradição lá da Idade Média, do feudalismo, em que as terras eram comuns ali aos camponeses, as leis inglesas passaram a permitir que essas terras fossem cercadas, por isso que chama cercamentos, e tornassem-se propriedades privadas. Muitos eram industriais, fabris, os burgueses, né, essa burguesia ainda nascente, né, da Revolução Industrial, também eram donos dessas terras que os camponeses ali não podiam mais produzir. O que eles poderiam fazer eram criar ovelhas que iam fornecer a lã para as fábricas de tecido.
Então era um tipo de política, de sistema que se retroalimentou. Porque esse camponês ele vai ser expulso do campo com os cercamentos, ele vai perder a sua possibilidade de existência no campo para se tornar um excedente de mão de obra na cidade. E a melhor forma de você ter trabalhadores dispostos a receber baixos salários é você ter uma grande reserva de trabalhadores desempregados. Né? Mas, voltando aqui, por que na Inglaterra e por que em não outros lugares, né? Aí a gente tem aqui alguns exemplos que a gente pode pensar, porra, mas tá bom, mas isso aí tudo que vocês estão falando podia ter acontecido, por exemplo, na França, podia ter acontecido, sei lá, na Alemanha, um outro país que também a gente sabe que vai se industrializar mais pra frente, mas aí tem alguns fatores importantes aqui. A Inglaterra, ela já estava passando por um processo de instabilidade política desde a Revolução Gloriosa que eu mencionei. O pensamento comum já era de um liberalismo econômico e liberalismo político. Apesar de ter um monarca, né? Mas o pessoal acho que entendeu aí. A galera pensava nessa questão de liberalismo. Na França, por exemplo, ainda estava numa estabilidade muito grande e daí ia acontecer a Revolução Francesa, entre 1789 e 1799. Né? Também o processo da Revolução Francesa. Só depois disso a França vai passar por uma estabilização. Então, antes mesmo que a França tivesse a Revolução Francesa, já estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra. A Alemanha é a mesma coisa, né? A unificação mesmo da Alemanha como um Estado-nação vai acontecer mais para frente ainda, lá em 1871. Portugal estava muito instável financeiramente e politicamente depois das invasões napoleônicas, né? Ali do início do século XIX, 1807 até 1810, mais ou menos. E Portugal, especialmente, não era rico em fontes minerais, principalmente de carvão. Quem que era muito rico em mina de carvão? A Inglaterra. Né? Algumas estatísticas aqui que eu achei afirmam que dos séculos 18 e 19, as minas subterrâneas da Inglaterra produziam até 100 milhões de toneladas de carvão por ano. Né? Então aí a gente começa a ligar alguns elementos aqui que a gente está falando. Né? Uma diminuição da população rural, né? Um aumento, aliás, uma descoberta dessa nova fonte energética em abundância no território delas, somado a isso, fazendo a galera vazar, sair do campo, fazer esse êxodo rural. Né? Você tinha diversas melhorias técnicas no campo que já não precisava de tanta gente para, por exemplo, semear, cultivar e depois arar o campo. Né? Você já tinha a utilização da rotação de culturas. Né? Isso basicamente você planta num ano em determinado terreno um legume, aí no outro ano você troca isso para manter sempre a fertilização do solo, já não precisava de tanta gente ali na mão adubando o terreno. Você tinha algumas máquinas que facilitavam o processo também, como a semeadora de Jethro Tull, que ele criou ela em 1701, né? Que semeava os grãos ali no campo, e a debulhadora de Cyrus McCormick, de 1831. Né? Então você já não precisava de tanta gente, nem para semear, nem para colher, porque você tinha essas máquinas. Então essas pequenas propriedades que antes eram de famílias grandes de subsistência, né? Porque o trabalhador rural ele pensa o seguinte: filho também é mão de obra. Então você tinha famílias grandes, né? Pequenas fazendas que vão sair desse espaço porque eles já não conseguem produzir com tanta eficiência quanto as outras fazendas que têm esses avanços tecnológicos, e essas pequenas propriedades vão se tornando parte dessas grandes propriedades, e tudo se torna um grande latifúndio, né, na mão de poucas pessoas, né, na mão dos donos dos meios de produção e dos donos de terra, e essa população vai migrando para as cidades, né? Principalmente para as cidades que têm ali oferta de emprego, que são as cidades em que se desenvolveram as fábricas. Né? Tem algumas estatísticas interessantes aqui. Ó. A população urbana em 1800, na Inglaterra, era de 30%. Tá? 30% das pessoas moravam na cidade. Em 1850, ou seja, 50 anos depois, né? Uma geração, vamos colocar assim, uma geração depois, você já pulou para 50%. Um aumento de 20% aí. E no início do século XX, né, ali o ano 1900, tem a virada do milênio ali, você já tem 80% da população
morando nas cidades e não no campo. E é justamente esse período aqui, do início do século XX, que é ambientada a série Peaky Blinders da Netflix, né? Então, muita gente trabalhando nas fábricas nessas cidades nascentes próximas a capitais, grandes centros comerciais. Cidades que cresceram, que foram criadas e cresceram em torno da produção industrial. Eu acho que todo mundo lembra dessa aula de história da época do colégio, né? Que Revolução Industrial acho que é um tema bem legal de trabalhar e não tão difícil de entender. O funcionário, ele, nesse início de Revolução Industrial aí do século XVIII, principalmente, quando os sindicatos e as leis trabalhistas ainda não estavam bem consolidadas, os operários, eles trabalhavam jornadas de serviço muito grandes, né, muito extensas. E eles queriam morar o mais perto possível do trabalho, né, para facilitar as coisas. E aí que surgem os bairros operários, né, próximos às fábricas. E eram tipos de moradia extremamente simples, muitos até contaminados com a poluição que vinha das fábricas. E nesses bairros, famílias numerosas se amontoavam ali em cômodos pequenos, muitas vezes dividindo o espaço com a criação de animais, que era uma maneira mais fácil de ter alimentação barata, né? E com pais que não ficavam em casa, que não tinham ali uma educação tão próxima assim dos filhos, né? Então, os problemas sociais, eles surgem juntos com essa lógica aí da produção industrial. As crianças também começavam a trabalhar muito cedo nas fábricas, mas... Sim, tem fotos na internet chocantes, cara, com a criançada que, por exemplo, limpava chaminé. Você já viu isso? Tem imagens e até vídeos posteriores, né? Porque ainda não tinha tecnologia de vídeo nessa época aqui, mas eventualmente esse lance de criança trabalhando, cara, isso é, assim, historicamente muito recente. É chocante. Pô, e assim, falando... os homens recebiam um salário que não era lá grande coisa. As mulheres recebiam metade do salário do homem. E uma criança costumava receber metade do salário de uma mulher. É claro que isso antes da regulamentação, das leis trabalhistas, né, que foram mudando um pouco essa realidade no decorrer da Revolução Industrial. Mas o que a gente quer destacar aqui era a precariedade desses bairros industriais e o quanto essas pessoas estavam vulneráveis à delinquência, aos problemas urbanos que são muito comuns para nós hoje, né? Essa massa de desempregados que não tinham ocupação, que não tinham um meio oficial ali de conseguir renda, né? Todas essas pessoas muitas vezes encontravam na criminalidade, no mundo da ilegalidade, uma maneira de subsistência, de existência, de ganhar alguma grana. E eu acho que é aí que a gente começa a tocar no nosso assunto principal, né? Tiveram algumas cidades que se destacaram nesse momento aqui, né? Uma delas, que tem um nome muito famoso até hoje em dia, é a cidade de Manchester, né? Tem até time de futebol, galera que gosta do futebol europeu, tem o time de Manchester lá, que é bem famoso. Essa foi a primeira cidade que aplicou a máquina a vapor, né, utilizando o carvão ali, como a gente falou, na indústria têxtil, né, na fabricação de tecidos. Isso aconteceu em 1789. Foi nessa cidade também que teve a primeira linha férrea de passageiros ligando com outra cidade, a cidade de Liverpool. Isso aconteceu já em 1830. Essa foi uma cidade que cresceu muito nesse momento. A cidade de Liverpool, como eu falei, era um polo comercial muito importante, uma cidade no litoral, possui portos, então aquilo que era maquinofaturado em Manchester e outras cidades eram escoados ali por Liverpool, né? E, especialmente aqui para o nosso contexto, a cidade de Birmingham. Ó, quem assistiu a série já começa a lembrar da musiquinha ali do Thomas Shelby, andando. Isso é o primeiro episódio. Quem não assistiu nem a série inteira, viu pelo menos o primeiro episódio, já sabe o que eu tô falando. O Thomas Shelby, vestido muito elegante, numa rua imunda, que não tem uma árvore, diga-se de passagem, não tem uma droga de uma árvore naquela cidade. As casinhas germinadas, as indústrias, os operários, não sei quem. Então o pessoal já lembra dessa imagem. Só que essa cidade
ela na verdade era uma pequena cidade medieval do século XII. Olha que contraste, é uma cidadezinha que já existia desde o século XII, tá? E ela passa por uma explosão demográfica porque ali se instalam algumas fábricas, algumas indústrias, e aí todos aqueles trabalhadores rurais vêm para cá, para Birmingham, como a gente está falando, né? E aí tem alguns relatos aqui, tá? Todos os números que eu vou falar no episódio de hoje, pessoal, eu peguei em sites de censo do Reino Unido, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida de onde que eu tirei tanto número, todos esses dados aqui, todas essas estatísticas foram de sites do próprio Reino Unido, tá? Inclusive um site específico da cidade de Birmingham, tá? Que é um censo de lá, né? E aí é uma cidadezinha medieval que passa de poucas dezenas de habitantes antes da Revolução Industrial e chega em 1920 a 180 mil habitantes. 180 mil habitantes numa cidade de hoje, no nosso contexto de Brasil aqui, talvez não pareça muito, mas a gente tem que considerar que isso aqui foi no início do milênio, tá? 1920. Isso aqui dava uma densidade demográfica de 670 habitantes por quilômetro quadrado. Então se imagine você na figura do camponês ali, uma família de... Era o homem, sua esposa, os avós, maternos e paternos, mais, sei lá, 5 filhos, mais um tio, um outro primo, não sei o quê. Então imagina essa família de 12 pessoas indo morar numa cidade que agora a densidade demográfica são 670 habitantes por quilômetro quadrado, né? Eu acho que é natural a gente imaginar uma mudança social, uma mudança no comportamento das pessoas, do convívio entre as pessoas, né? Eventualmente você vai ter disputas, né? A coletividade ela é muito complicada. Você tem uma casa ali que o vizinho fala, você ouve, né? Parede com parede, casinhas germinadas, como a gente está falando. E nessa cidade tem 2 empresas aqui que eu anotei que são muito importantes, que cabem uma ressalva, cabem um destaque aqui. Uma delas é a Birmingham Railway Carriage and Wagon Company. Foi fundada em 1854, tá? É a companhia Birmingham de ferrovias e carregamentos por carroças, né? Então, diligências, né? E a outra fábrica aqui que eu coloquei é a Birmingham Small Arms Company, de 1861, ou mais comumente conhecida como BSA, né? Hoje, ela existe até hoje, mas é outro nome que eu não anotei aqui, tá? Mas por que essas duas aqui são importantes? Para quem assistiu Peaky Blinders, vai se lembrar que logo na primeira temporada, nos primeiros episódios, o contexto envolvido ali de criminalidade é justamente o nosso protagonista, Thomas Shelby, que comandou, né, ou pelo menos o episódio dá essa sugestão, né, de que foi ele que comandou um roubo de armas da BSA, tá? A empresa é mencionada na série, então ele roubou essa empresa específica aqui, que existe na vida real, em uma ferrovia, muito provavelmente dessa companhia que eu falei aqui, a Birmingham Railway Carriage and Wagon Company, tá? Então, o contexto da série ali, muito bem embasado historicamente. Hoje vocês vão ver que eu vou puxar o saco bastante da série, vou ficar elogiando ela aqui o tempo todo, porque eu gostei bastante, tá? Então, muito bem pautada na realidade, no que realmente existia naquela época na Inglaterra. A cidade de Birmingham também vai ter um desenvolvimento da Revolução Industrial muito próprio ali dessa cidade, né? Enquanto essa realidade que a gente já descreveu aqui, das fábricas, dos baixos salários, longas jornadas, né? Em Birmingham vai ser um pouquinho diferente. As fábricas elas vão ser mais voltadas para a indústria produção média, né? Não vão ser aquelas fábricas gigantes, e vão ter operários ali até bem conhecedores, bem especializados, e que tinham ali uma faixa de salário um pouco melhor. Vai ser uma cidade que vai ter essa característica um pouco distoante em relação à Revolução Industrial que acontecia nas outras cidades vizinhas da Inglaterra. E também a proximidade com as minas de carvão favoreceu bastante a metalurgia, né? Então também foi uma cidade que ficou conhecida aí pelo desenvolvimento de produtos em metal, posteriormente com a segunda Revolução Industrial de Aço também. Metalurgia, isso, né? Sim, sim.
E com certeza isso foi mais um fator que estimulou a galera a se mudar para Birmingham, né, nesse contexto de explosão demográfica, como a gente falou. Né? Se lá o pessoal recebe mais, é para lá que eu vou. Né? E é bem interessante, porque a gente está falando aqui da cidade como um todo, mas é obviamente que a cidade ela tem suas partes e tem suas periferias. Tá? Ela é uma cidade industrial, mas que vai ter o seu bairro nobre, vai ter lá uma região, sei lá, da prefeitura, com parques, etc. Tá? Ela tinha toda uma estrutura, não era somente, talvez o pessoal esteja imaginando aqui na minha descrição, uma cidade que só tem fábrica, também não era assim, né? Mas ela tinha os seus guetos, como o Raul falou, que eram as moradias que eram muito próximas às fábricas, né? O pessoal construía suas casas de forma que morasse próximo do trabalho. A gente quer isso até hoje, né? Morar próximo do trabalho. E você tinha um desses bairros que a gente pode chamar de gueto, é um termo que é utilizado até hoje, né? Gueto é um... Eu nem sei dizer se ele é um termo pejorativo, eu acredito que não. Porque hoje em dia ainda se usa muito isso para separar, para ambientar um bairro com determinada característica. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o gueto, onde você tem uma maioria afro-americana que mora, um gueto dos imigrantes italianos, dos imigrantes chineses e tudo mais. Então, caso eu esteja usando um termo pejorativo, já peço desculpas aí antecipadas aos nossos ouvintes. Tá? Mas um desses guetos era o distrito, o bairro de Small Heath, que é justamente o que a família Shelby reside ali no contexto da série. Né? E como o Raul falou, que também é muito importante, existiam alguns operários ali que eram mais especializados na sua função, tinham uma faixa salarial um pouco mais alta, né? De um modo geral, a oferta de emprego não era o maior problema. Vejam bem, existia desemprego, tá? Para que fique bem claro, mas também existia uma oferta de emprego. O grande problema mesmo era a questão salarial, que o Raul já mencionou também. Então, você não tinha ali um salário mínimo, né, que hoje a gente sabe que é uma coisa, acho que comum, né, quando a gente pensa assim, não, existe um salário mínimo, porque é óbvio, né, a pessoa tem uma condição mínima de vida, ela tem que receber tanto. Né? Então, nessa época não tinha, tá? A ausência quase total de leis trabalhistas. Então, a pobreza da galera, a dificuldade financeira da galera não era tanto pela oferta de emprego, e sim principalmente pelos baixos salários. Tá? E mais um fator que é interessante, inclusive, nessa época aqui ainda rolava a criminalização das greves. Né? Hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que nós, trabalhadores, temos o direito à greve. Né? A greve é uma forma de manifestação política quando você quer exigir melhores condições de trabalho. Né? Naquela época, era crime, tá? Você fazer greve era coisa de comunista. Né? Basicamente falando, era coisa de comunista, e isso é muito bem abordado na série. Tem lá o personagem Thomas... o Thomas Thorne, que eventualmente se torna o cunhado do Thomas Shelby, que é o principal, e ele é assumidamente comunista, né? A intenção dele é realmente viajar de forma clandestina, ele é um fora da lei, digamos assim, ele vai nas fábricas estimular greves. E vem com esse discurso lá, não, porque vocês trabalham, se matam de trabalhar. Aí aparece lá os operários, todo mundo imundo, né, sujo de carvão, com a camisa rasgada, né? Você vê que o pessoal tá cansado, e ele vem com esse discurso de greve, tá? Então greve não era um direito trabalhista. Greve era crime, era coisa de comunista, tá? Era isso que acontecia na época, né? Você tinha você tinha até outras legislações, tá? A greve era o ápice da criminalidade, mas você tinha a própria legislação que não ajudava os trabalhadores. Você tinha, por exemplo, o Combination Acts, atos combinados de 1799 e 1800, né, que proibiam os trabalhadores de se unirem para negociar salários, né, melhores condições de vida. Né, eles consideravam isso uma conspiração. Porque as autoridades falavam que qualquer tipo de reunião era uma ameaça à ordem pública e ao sistema econômico. Então, a própria forma sindical que a gente conhece hoje
trabalhadores se unindo, né? Então você tinha greve, que era o ápice do crime, e a própria reunião sindical também era criminalizada, em lei, tá? Dessa lei aqui de 1799. E aí, como o Raul falou, a galera começava a buscar outras formas de renda, né? O meu sustento aqui não está sendo suficiente para alimentar minha família, para alimentar minha esposa, né? E a consequência disso, acho que todo mundo já adivinhou, já imaginou, é que boa parte desses operários, tá? Muitos eram realmente desempregados, que não tinham fonte de renda nenhuma, mas muitos eram empregados durante a semana, trabalhavam ali a jornada de trabalho de até 16 horas por dia às vezes, e nos finais de semana, como uma forma de, entre aspas, complementação de renda, cometiam alguns pequenos roubos, tá? Principalmente mercearias, né? Roubava ali o alimento que estava faltando em casa, né? E também apostas. A gente vai ver essa figura da aposta também é uma característica muito marcante da série. Tudo gira em torno de aposta, né? Tinha uma aposta, tinha um jogo específico, na verdade, né? Tinha um jogo específico dos operários de final de semana que era o Pitch and Toss, que basicamente era um cara ou coroa mais elaborado, né? O pessoal se reunia ali para apostar, ficava jogando moeda, você jogava moeda para cima, aí você apostava se caía cara ou coroa, mas aí tinha um negócio também que a moeda caía perto de uma linha previamente estipulada ou próximo de uma parede, era um cara ou coroa mais elaborado, né? E isso aqui também era criminalizado, tá? Você apostar o seu próprio dinheiro era criminalizado. É claro que isso abre brecha para várias discussões super atuais, como, por exemplo, jogo do tigrinho, bet, esse tipo de coisa que a gente pode um dia falar também, tá? Isso divide opiniões, obviamente, mas nessa época aqui, se reunir para apostar, mesmo que fossem pequenas moedas, também era criminalizado. E aí você tinha a polícia local que realmente patrulhava ali para oprimir esses grupos de trabalhadores, né? Então, diversos confrontos com a polícia aconteciam e são desses confrontos aqui, dessa forma de comportamento marginal, que surgem as gangues dos slodgers, tá? Eu confesso que eu não sei se é slodgers, é com 2 Gs, é uma palavra em inglês que significa atacar ou bater, né, de uma forma violenta ali, uma briga. Eu não sei se é slodgers ou sloggers, tá? Mas esse era um termo genérico, não existia apenas uma gangue de slodgers. Gangue de slodgers, ou somente slodgers, era um termo genérico da população e da polícia para se referir a esses jovens brigões, que fossem empregados ou não, né, que fossem ali, entre aspas, favoráveis ao sistema ou não. Se você se juntava para apostar, ou obviamente para roubar, você era mal visto e era criminalizado, e você automaticamente fazia parte de uma gangue, essa gangue dos slodgers. Pô, e esse lance da aposta tão forte lá na Inglaterra, que em determinado momento o governo vai perceber que era extremamente lucrativo, e ao invés de proibir, vai legalizar, vai regulamentar. Principalmente relacionado aos esportes, como a corrida de cavalos, cricket, porque uma coisa influenciava a outra, né? A pessoa ficava empolgada ali em participar, em assistir os esportes, ao mesmo tempo que ela torcia porque aquilo poderia lhe render algum ganho financeiro através das apostas. Então eram 2 emoções, né? Uma de acompanhar o esporte e a outra de talvez conseguir ou não ganhar, né? Receber ali o prêmio. E aí o governo acaba legalizando as apostas, principalmente no final do século XIX, início do século XX, só que existe aí o mercado ilegal de apostas, porque cada um poderia botar uma mesa ali e de alguma forma criar um jogo de apostas, semelhante a esse da moeda aí, do cara ou coroa, que você citou. Pitch and Toss. Pois é, e dentre as atividades ilícitas, né, dessas gangues urbanas que vão surgir, está essas apostas ilegais, que não pagavam tributos ao governo, ou seja, sobrava mais na banca. Cara, a história é cíclica pra cacete, não adianta, cara. Não adianta, a gente tá vendo isso acontecer aqui no Brasil, uma realidade totalmente distante, um período histórico totalmente diferente, a gente tá vendo isso acontecer exatamente agora, com o boom das bets, né? Eu lembro em 2017 ou 2018, se não me engano, que foi quando começaram a falar desse negócio de aposta online.
Então não existia esse negócio de, vou apostar no celular aqui. Então apostar era uma coisa de você talvez ir num cassino, né, naquela ideia americana, naquela ideia de filme americano, você ir num cassino para apostar. Ou aqui no Brasil, quem viveu na década de 90, ia as maquininhas caça-níqueis, que tinham em qualquer padaria, né? Mas essa ideia de você pegar o seu celular e apostar em alguma coisa ali, isso era muito, muito inédito. E aí eu lembro que alguns amigos do trabalho, não vou citar nomes, por motivos óbvios, começaram a apostar, olha só a coisa doida, começaram a apostar em galgo, cachorro, aquele cachorro magrelo comprido, que é cachorro de corrida, que era a condição deles, não, vou apostar aqui R$2, R$5, não vai fazer falta, e pela curtição, exatamente isso que você falou, pela curtição de apostar, né, acompanhar ali algum esporte, me entreter e a possibilidade de ter um retorno financeiro, né? Hoje em dia, que eu saiba, eu não sou um apostador, mas que eu saiba, não tem mais aposta em galgo. Aí nos aplicativos de celular, a galera tá apostando muito em futebol. Inclusive, eu queria não militar aqui, mas é difícil, é difícil. Isso aqui é um programa de opinião, fica difícil não falar. Eu sou nitidamente, visivelmente contra o mercado das apostas, aqui no Brasil, tá? Em outro momento eu posso expor meus argumentos do porquê disso. Mas o fato é que o Brasil, e eu peguei uma estatística também, só que eu não notei aqui, eu peguei a estatística num outro momento aqui, para um outro conteúdo, que mostrava em que lugar do ranking mundial o Brasil estava ao longo das décadas em apostas. Tá? E numa relação dos 15 países que mais apostavam no mundo, aí você tinha lá a Rússia, a Inglaterra, naturalmente, a Alemanha, a França, né? Vários países aqui ditos de primeiro mundo, e principalmente da Europa, que o Brasil nem entrava nesses 15, até porque não era permitido, não tem cassino no Brasil, etc. E com esse advento aí vinha trazendo, acho que desde 1950, acho que é isso mesmo, desde 1950, o gráficozinho, aí ia mudando. Chegava agora, nesse período aí de 2015, 16, 17, 18, eu não lembro quando foi a data exata de quando surgiram as bets, e o Brasil passa a ser o primeiro do mundo. Do mundo. Podem pesquisar aí, caso vocês achem que eu estou tirando essa estatística da minha cabeça, podem pesquisar aí. Em que local do ranking mundial o Brasil está em apostas hoje, agora, tá? Vocês vão ver que eu não estou mentindo. E o governo percebeu, né, que talvez a única solução para isso seja regulamentar, taxar as casas de apostas, né, regularizar tudo, estipular valores, etc., em cima de ganhos, enfim. Porra, muito parecido, por isso que eu tô falando da história cíclica, muito parecido com o que aconteceu aí na Inglaterra no início do milênio. Porra, olha só que coisa parecida. O governo percebeu que você tem uma coisa endêmica ali, que a galera tá injetando dinheiro pra caramba. A melhor forma de você não conter, mas se adaptar àquilo ali, é você taxar e ter algum benefício. Tá? Então a cultura de apostas, resumidamente, a cultura de apostas na Inglaterra já era muito forte. Era uma coisa muito antiga, quase tão antiga, aliás, a aposta é mais antiga que a cultura equina, a cultura de gostar de cavalos, que o Raul mencionou aqui também, né? Esse lance da fixação por cavalo na Inglaterra, ele é desde tempos remotos lá da Idade Média, né? Aqueles valores de cavalaria, aquelas histórias, por exemplo, quem nunca ouviu falar em Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Então, cavaleiro como título de nobreza, sempre montando um belo corcel, né? Isso muito descrito nas histórias. Você tem aí grandes autores como William Shakespeare que vão contar histórias que vão ter esse arquétipo. Então isso era muito presente na cultura da Inglaterra, né? E a prática de aposta e corrida com cavalo, ela foi muito estimulada ao longo do século 17 e 18, né? Porque tiveram alguns reis que eram mais aficionados que o restante da população. Eles gostavam mais de cavalo do que todo mundo. E aí eu não anotei o nome deles aqui, mas se não me engano, era o Jaime I, tá? Que foi um cara que importou cavalos normandos, né? Normandia é aquela parte, região norte ali da França, conhecida por ter cavalos, belos corcéis de batalhas, cavalos muito velozes, né? Teve um outro rei que estimulou a importação também de cavalos árabes, né? Então você observa que desde a Idade Média e na Idade Moderna também, aqui com esses reis que eu mencionei, a galera gosta muito de cavalo, tá? Essa cultura equina no Reino Unido, na Inglaterra, é tão forte até hoje que o cavalo mais valorizado no mundo hoje é um cavalo macho, um garanhão chamado Galileu, tá?
ele é avaliado em 200 milhões de euros. Tá? Ele é utilizado principalmente para reprodução, né? Para gerar novos cavalos de corrida, tão belos e fortes quanto ele. E vamos lá, caros ouvintes, adivinhem qual é a raça desse cavalo aí, desse belo cavalo Galileu. É isso aí, vocês acertaram. Ele é um puro sangue inglês, né? Então você observa essa ideia da cultura equina, de gostar de cavalo, muito, muito forte na Inglaterra. Só que o ambiente de apostas, ali os hipódromos que foram construídos, né, para as competições, eles eram ambientes muito aristocráticos. Só os nobres iam para lá, né, muito bem vestidos, né, era uma coisa de high society. O pessoal ia lá também para fechar negócios enquanto assistia e apostava nos cavalos. E aí a galera operária, a galera de uma classe mais baixa, também gosta de cavalo, também gosta de aposta e também quer ter uma chance de ganhar o dinheiro extra, né? E aí que surge o que o Raul falou, que são as casas de apostas ilegais, né? Principalmente nesses guetos, né? Quem assistiu a série aí vai lembrar que logo nos primeiros episódios, no primeiro episódio da primeira temporada, uma das cenas é o Thomas Shelby, um dos irmãos Shelby. Ele tá com um cavalo, né, que ele promete para a população local que vai fazer que vai ganhar a corrida, que vai fazer uma performance muito boa, né, estimulando a galera a apostar naquele cavalo. E logo depois, na cena seguinte, ele chega na casa de apostas que estava sendo administrado pelo irmão dele, o Arthur Shelby, que é o irmão mais velho, né? E aí você vê ali, é um apartamento desses das casinhas germinadas, no bairro residencial de Small Heath. E lá dentro, pô, o pessoal aposta no cavalo tal, não sei o que, tem um quadro de giz assim, o pessoal vai marcando, então uma coisa que parece até a Bolsa Americana de Nova York lá, a Bolsa de investimentos, né? A Wall Street, é uma coisa muito rápida, o pessoal aposta e de repente ganha, todo mundo grita, não sei o que, é uma coisa muito dinâmica. Então essa figura, ela é muito real, tá? Ela é abordada na série, mas ela é muito pautada na realidade, essas casas de aposta ilegal. E apesar de ser legal, apesar de ser clandestina, elas, de um modo geral, funcionavam em harmonia com a polícia local. Aquela polícia que eu falei que patrulhava, né, para garantir a ordem social e tudo aquilo. Né, mas funcionava de que modo? Como que essa era a harmonia? Basicamente, suborno. Né? Então, o policial, que já era conhecido ali da localidade, ele já sabia onde era a casa de apostas e tudo mais, para ele era muito mais vantajoso, muito mais lucrativo, ao invés de lutar contra aquela transgressão, contra aquele contraventor ali, aceitar o suborno. Né? Tem até na série, eles chamam os policiais de coppers, né? Diferente dos Estados Unidos, que eles usam muito o termo policeman. Na Inglaterra já chamam de coppers, né? Enfim, só uma curiosidade à parte. Tem até uma entrevista que eu vi aqui com um cara que se diz neto de um Peaky Blinder. Né? A gente já vai chegar em quem que efetivamente eram os Peaky Blinders. Mas esse cara se diz neto dos Peaky Blinders, historiador, né? de um Peaky Blinder especificamente. E ele é bem específico quanto ao valor do suborno que o policial recebia no local onde tinha a casa de aposta ali do avô dele. Era 1/4 de libra por semana, tá? Enfim, isso aqui só para reforçar a ideia de que as casas de apostas existiam e elas, de um modo geral, não eram muito combatidas porque trabalhavam em harmonia ali através de subornos com a polícia. Eu tava vendo assim que, historicamente, os Peaky Blinders existiram, né? Agora, não foi exatamente igual era na série. Inclusive, a questão do tempo, a questão cronológica, né? Na série, ela se passa ali após a Primeira Guerra Mundial, uma Inglaterra tentando se recuperar ali dos problemas advindos da guerra, né? O gasto econômico, as vidas que se perderam, né? A destruição nesse sentido. E essas gangues reais dos Peaky Blinders existiram, na verdade, no final do século XIX, e elas entraram em declínio antes até da Primeira Guerra, devido ao conflito com uma outra gangue muito comum, que eram os Birmingham Boys. Correto? Exatamente, perfeitamente isso aí que você falou. A gente já mencionou aqui o termo
gangue de slodgers. Né? O pessoal captou a essência aí, era um termo genérico. A gangue de Peaky Blinders, tá? Na vida real, ela vai funcionar mais ou menos da mesma forma. A primeira vez que o termo Peaky Blinders foi documentado, tá? Foi num jornal após um episódio de confronto com a polícia. Tá? Você teve ali, deixa eu só pegar o nome do policial aqui. O policial George Snipe estava fazendo a patrulha dele num bairro residencial operário. Ele teve um encontro com um rapaz de gangue, que eles começam a discutir, né? O cara ofende o policial, e aí o policial fala, se você não sossegar aí o teu facho, eu vou te prender por desacato. Ele já tinha ofendido o policial, ao passo que um outro membro da gangue ali sai do local que eles estavam, não sei o quê, e agride esse policial com um tijolo, tá? Com uma tijolada na cabeça, tá? Isso aqui é muito bem documentado, tá? Esse episódio, inclusive, está citado no site thepolicemanmemorialtrust.org, tá? É um site de memorial de policiais mortos lá na Inglaterra, em operação, né? Exercendo o seu ofício. Né? Então é um memorial ali, e aí fala que foi exatamente isso que aconteceu. Tá? E aí no dia seguinte, uma denúncia anônima, e tinha que ser anônima porque essas gangues, elas eram muito influentes, a galera tinha muito medo delas. Diferente da série, só vou deixar um parênteses aqui rapidinho, diferente da série, em que as gangues são respeitadas por ajudar a sua comunidade, você tem até aquela cena que a tia do Thomas Shelby fala, não, o pessoal daqui do bairro que apostou no teu cavalo, você devolve o dinheiro deles, tá? Pra gente não perder a nossa credibilidade. Eles cuidam da população, tá? Isso na ficção. Na vida real, na verdade, e de acordo com muitos boletins de ocorrência que tem documentados dessa época, os Slodgers e os Peaky Blinders, eles eram muito violentos com a população local, tá? Eles brigavam muito, né? Bebiam muito aos finais de semana, né? Tinha aquela vida durante a semana ali de operário, muito cansativo, chegava no final de semana com uma forma de extravasar, eles bebiam muito, apostavam, aí perdiam dinheiro, entravam num frenesi de violência e agrediam qualquer pessoa. Nesse caso aqui, foi o policial George Snipe. E aí teve uma denúncia anônima no dia seguinte, uma carta anônima, que foi recebida em julho de 1898. Tá? Então o assassinato, vamos colocar assim, o assassinato desse policial foi em 1898, né? E essa carta anônima dizia o seguinte, abre aspas, não importa em que parte da cidade você ande, gangues de Peaky Blinders são vistas e constantemente não pensam duas vezes para insultar quem passa, seja homem, mulher ou criança, fecha aspas. Tá? Então esse aqui foi o primeiro momento que o termo Peaky Blinders foi documentado. Para aquela população que existia ali, talvez já fosse um termo comum. Porque, de acordo com essa carta aqui, a pessoa que escreveu falou, não, quando você vir para cá, tu vai ver o Peaky Blinders. Então talvez já fosse uma coisa comum. Mas para as outras cidades, principalmente Londres, né, era a capital e continua sendo a capital até hoje do Reino Unido, saiu nos jornais de Londres, isso chocou muito as populações das cidades que já tinham um policiamento mais forte. Cidades ditas mais civilizadas, vamos colocar assim. Né? E isso cria várias especulações e vários mitos ao redor desses Peaky Blinders. Porra, quem são os Peaky Blinders? Né? E aí você começa a ter a origem do nome, né? Especulação sobre a origem do nome, especulação sobre a vestimenta, que é uma característica também muito explorada na série, os cortes de cabelo, as navalhas, as boinas, tudo isso, quem assistiu a série sabe o que eu tô falando. Né? A origem do nome, Peaky Blinder, né? Você tem várias teorias. Uma delas seria que eles colocavam navalhas em suas boinas, né? Porque pique é a forma que eles apertavam a boina assim, fazia tipo uma ponta, então pique, blinder, porque a lâmina eles usavam para bater na cara do cara que estavam brigando e de cegar o cara, tá? Isso já foi comprovado que é só um mito, eles não faziam isso, até porque a criação do gilete foi posterior à existência dos Peaky Blinders, tá? Mas só porque isso é explorado na série, eles usam realmente a navalha presa, costurada na boina deles. Uma outra teoria é que isso significava simplesmente pelo belo jeito que eles se vestiam, tá? E isso
não, isso foi comprovado, não é um mito, né? Você tem fotos de registros de ocorrência de várias pessoas que se diziam da gangue Peaky Blinders, e vocês podem jogar na internet aí, podem botar aí, Peaky Blinders da vida real. Uma das primeiras imagens que vocês vão ver é uma notícia, parece um boletim de ocorrência da época mesmo, assim. Você tem fotos 3x4 de vários associados da gangue, e vocês podem reparar, todos eles estão com um paletó, tá? Bem aprumado, não é um paletó do dia a dia, assim, que tá surrado, tá sujo, e todos eles estão utilizando uma boina. E todos eles estão com a barba feita também, à exceção do líder da gangue, que eu vou falar mais pra frente ali, que usa um bigodão à lá Felipe Sampaio, que não está com hoje aqui, mas queria deixar essa homenagem para ele. Mas todos eles muito bem com a barba feita, com o cabelo cortado, com a boina e com esse terno, tá? Então isso aí, a forma de se vestir realmente é uma coisa condizente com a realidade. Esse lance do terno aí, não era qualquer tipo de roupa, era uma roupa feita sob medida, né? Era de alfaiataria, o que representava um prestígio, um status social. Era uma característica, né, dos Peaky Blinders se vestir bem. E aquele historiador que status, você... é isso que você falou, status, isso é importante. A gangue ela quer se colocar como uma posição de status na sociedade que ela está inserida. Aquele historiador que você mencionou agora há pouco, que o bisavô pertenceu a uma dessas gangues, ele afirma que esse nome vem desse chapéuzinho que se chamava pique, né, que é essa boinazinha, e blinders porque ele era colocado assim na frente dos olhos, talvez um pouco para esconder o rosto e evitar ser reconhecido pela polícia, ou porque isso passava também uma imagem de valentão, né? Ou mesmo porque isso era um charme e eles tinham essa intenção de estar bem aprumados, como você falou. Sim, sim. E aí a gente observa que a maior parte dos crimes cometidos pelos Peaky Blinders era justamente confrontos com a polícia. Tá? Por quê? Existia algumas leis nessa época que eram muito subjetivas, que era a Statute of Vagrancy, tá? O Estatuto da Vadiagem, numa tradução direta, que eram basicamente as leis da vadiagem. E elas existiam desde o século XIV, tá? Bem antigas. Como eu falei, é uma coisa bem subjetiva. Era uma lei que falava, olha só, você não pode vadiar. Se você for pego na rua vadiando, você vai tomar uma coça da polícia. Ou você pode até ser preso por isso. Mas o que é vadiar? Não é subjetivo? Né? E aí, nessa lei estava descrito lá, quem que pode ser considerado um vadio? Aí vamos lá, olha essa lista aqui de pessoas que podem ser consideradas, olha que coisa chocante. Desempregados, ativistas trabalhistas, oradores radicais, não conformistas culturais e sexuais, minorias raciais e religiosas, manifestantes dos direitos civis, pobres em geral, prostitutas, pessoas embriagadas em público, pessoas que vivem da assistência social de outra pessoa. Porra, então você pega todo um conjunto da sua população, com várias características, um conjunto totalmente heterogêneo de pessoas aqui, e você fala que, de acordo com essa lei, que existe desde o século XIV, mano, desde a Idade Média, você pode criminalizar essas pessoas e, por extensão, a polícia pode oprimi-los. Então você vai ter diversos, mas assim, diversos mesmo, tá? Boletins de ocorrência mencionando esse tipo de confronto, especialmente depois da morte do policial Jorge Naipe que eu falei, tá? Eu li um livro chamado, bem sugestivo, chamado Peaky Blinders, a História Real. Deixa eu só ver o nome aqui do autor. O autor foi o historiador Carl Chin, sei lá como é que pronuncia. Esse o cara livro, que eu falei. Você mencionou ele aí agora há pouco. A capa do livro é muito feia. Foi uma cópia barata lá, eles não poderiam usar a imagem do Cillian Murphy, o ator que faz o Thomas Shelby, por direitos autorais. Então eles pegaram os caras aleatórios, tiraram foto lá com uma roupa meio Peaky Blinders, botaram na capa, ficou uma merda. Eu comprei o livro que eu falei, não, eu vou insistir. E é um livro muito bom, tá? Esse historiador, o Carl Chin, ele se baseia principalmente, e ele cita
ao longo do livro boletins de ocorrência com a polícia, justamente para ir mostrando a evolução e o nível da criminalidade dos Peaky Blinders nas ruas de Birmingham. E você vê que, cara, é o tempo todo. O pessoal tava num bar, né? Criem essa ideia, que é o tempo todo isso. Eles estão num bar, num final de semana, bebem demais, arrumam confusão com outro operário, a polícia intervém e eles caem na porrada com a polícia. E quase sempre a polícia está em desvantagem numérica, né? Porque você tem ali os policiais que fazem a patrulha no local, normalmente é um ou uma dupla, e você tem ali uma gangue de Peaky Blinders num bar, numa taverna, que são 8, 10 cabeças, né? E por várias vezes os policiais acabaram levando a pior nessas brigas, né? E ao contrário das navalhas, que são exploradas na ficção lá da série, a arma que eles mais utilizavam eram os cintos de suas calças. Tá? Isso está tanto nos boletins de ocorrência quanto em relatos de testemunhos da época. Eles tiravam o cinto, achei isso até bem curioso, eles tiravam o cinto da calça, enrolavam na mão e batiam com a fivela do cinto nas pessoas. Inclusive nos policiais. Olha que coisa chocante. Talvez na série eles não tenham colocado isso, porque acho que fica meio tosco, né? Tipo assim, vou brigar. Aí o cara tira o cinto, enrola o cinto na mão e dá uma cintada no sei lá, acho que não fica bem apresentado numa série de ficção. Eles escolheram usar esse mito da navalha nas boinas, né? Ficou maneiro, mas não é tão embasada na realidade. E tem outros registros de botas com ponta de metal, cacetete de metal, exatamente. E tijolo, né? Parece que o pessoal curtiu um tijolo também. Parece que curtiu um tijolo ali. Tinha entre os relatos ali do boletim de ocorrência, você tinha isso também. Usavam porque o bico das botas era de ferro, né? De algum metal, então eles chutavam bastante, utilizavam esse bico da bota. Tijolos, pedaços de pau, né? Uma coisa bem gangue de rua mesmo. Usava o que estava ao alcance da mão. Né? E crianças, né, faziam parte também dessas gangues, que aparece na série também, e sei lá, de 12 anos já poderiam ser membros dessas gangues, né, inclusive cometendo crimes. Uhum. Eu acho que a entrada pra gangue era justamente o lance cultural que a gente tá falando. Porra, era o pessoal dali, da quebrada, que se vestia bem, que todo mundo respeitava, né? Então a criançada olhava para aquilo ali como uma forma de exemplo, como uma forma de orgulho. Na série isso é muito bem explorado no irmão mais novo, no caçula lá da família Shelby. Você tem o mais velho, o Arthur, o Thomas, que é o protagonista, você tem e agora ferrou, os ouvintes vão me matar, esqueci o nome do terceiro, o John, e você tem o Finn, que é o mais novinho. Quando a série é ambientada, o Finn ele tem nessa casa aí dos 10, 11, 12 anos. Não sei se ele é muito mais velho que isso, não. Então ele já está inserido naquele contexto. Ele observa os irmãos ali, pô, os caras bem afeiçoados, mexe com a aposta, tem o dinheirinho, me dá o dinheiro ali para comprar um negócio, sei o quê. Então é realmente um lance cultural. A criançada olhava para aquilo ali e via como exemplo, né? E essa família da série, Shelby, com 3 irmãos liderando, ela possui possivelmente uma inspiração que vocês não vão encontrar na internet. Olha aí o Resenha Épica trazendo coisas super legais para vocês. Nesse livro do historiador Cautin, ele menciona que possivelmente, uma família dessa região, desse contexto aqui, conhecida como família Sheldon, e não Shelby, né? Mas você observa aí uma certa similaridade, serviu como inspiração para a família da série. Por quê? Porque essa família Sheldon também tinha 3 filhos homens que eram os líderes, os administradores de uma casa clandestina de apostas. Né? É justamente o contexto abordado na série. E tem até um relato interessante de testemunhas da época que falam que nessa casa de apostas ficava um Peaky Blinder na frente, normalmente uma criança ou alguém muito jovem da gangue ali, ficava ali com sua boinazinha, encostado na porta, de braços cruzados, e quando ele via a polícia local aparecer, ele dava um aviso, dava um alerta, e todo mundo da casa de apostas saía pela porta dos fundos. Tá? Então eu achei esse relato muito interessante, porque eu acho que é um ícone muito presente na série. Com certeza, essa família Sheldon, apesar de você não achar com facilidade essa informação na internet, tá?
ela pode ter inspirado a criação da família Shelby. E tinha um cara lá também que chamava Thomas Gilbert. Isso. Na verdade era um pseudônimo, né? O nome dele mesmo era Kevin Mooney. Isso, exatamente. Que também não tinha ninguém da família ligado a ele, né? Mas tem o nome Thomas, né? Do protagonista da série, que é o Thomas Shelby. Uhum, exatamente. Essa ideia de que os líderes Peaky Blinders eram irmãos, muito provavelmente veio dessa família. Porque na vida real, o líder, ou pelo menos o que a historiografia entende como líder da gangue, era esse cara que se autodenominava Thomas Gilbert. E ele não tinha vínculo de parentesco nenhum com os outros principais ali. Era Thomas Gilbert, Stephen McHick, Harry Fowles e Ernest Bales. Tá? São justamente esses 4 aqui que hoje eu mencionei lá. Se você jogar na internet, vocês vão ver a foto 3x4 da galera, estão bem afeiçoados, tem um que é de bigode. É justamente o Thomas Gilbert está de bigode e a sequência dos demais aqui que eu mencionei. Né? Isso é bem interessante. Eles não tinham vínculo de parentesco nenhum. E aí provavelmente isso ficou maneiro. Na série ficou maneiro eles serem irmãos. Ficou maneiro eles terem todos os 3 mais velhos, né? Ido para a Primeira Guerra Mundial, combater na França e voltar com esse sentimento de união e vamos retomar os nossos negócios clandestinos. Isso é interessante porque, como o Raul já mencionou, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, foi o ápice do declínio dessas gangues. Tanto a dos Slodgers como a dos Peaky Blinders. A série ela é embasada após a Primeira Guerra. Eles acabaram de retornar. Na vida real, o auge dessas gangues, dessas brigas com a polícia e das casas clandestinas de apostas foi ali 1890, 1895. Chegando em 1900, elas já estavam num declínio muito grande, principalmente pelo aumento do policiamento. Inclusive aquela figura do policial irlandês, agora eu não vou me recordar o nome do policial na série, é um inspetor fulano de tal, vou chamar ele de fulano de tal, é isso, mas na vida real foi realmente contratado um policial irlandês para comandar os policiais ali, o departamento de polícia da cidade de Birmingham, e muito fruto de seu esforço, as gangues foram cada vez mais diminuindo, né? Por causa desse policiamento ostensivo. Pô, e essa preocupação aí de combater com a polícia os Peaky Blinders tem a ver com aquilo que eu falei lá atrás, que as apostas começam a ser regulamentadas e se tornam também uma fonte de renda para o governo. E aí é que eles passam de fato a se preocupar e a combater de maneira mais contundente mesmo essas casas de aposta ilegal. E apesar disso, tem alguns eventos históricos reais que são mostrados na série, né? As greves e os levantes trabalhistas que a gente comentou aparecem, a questão do desenvolvimento do comunismo a partir da Revolução Russa de 1917, né? Que está em alta após a Primeira Guerra Mundial, e também mais à frente, já a partir da década de 20 e 30, o fascismo e o nazismo. Foi uma série grande, né, que ficou em produção entre 2013 e 2022. Parece que veio um filme aí também, né, para fechar. Sim, o filme é de conclusão, porque tem 5 temporadas a série. Ela é bem longa, os episódios são longos, mas assim, poxa, eu recomendo fortemente, cara. Foi sem dúvida entre as minhas top 5 as séries que eu já vi. Então você, caro ouvinte, vou fazer igual o Felipe Sampaio no último episódio. Caro ouvinte, caso você não tenha visto a série, para de ouvir agora o episódio. Vai lá ver as 5 temporadas do episódio e depois volta. Pode dar o play de novo aqui. E tem um outro fator interessante também, que você mencionou, a legalização e regulamentação das casas de apostas, mas também uma mudança na cultura. Como a gente falou no início, você tinha uma população rural migrando para a cidade grande que não recebia ali nenhum tipo de infraestrutura, né? Mal e porcamente recebia saneamento básico. Então, com a presença cada vez maior do Estado nesses subúrbios, nessas cidades, você tem também um estímulo maior à educação, né? Ao invés dos jovens
estarem ou nas fábricas trabalhando ou acompanhando suas gangues de Peaky Blinders, eles passam a frequentar a escola, né? E claro que educação é libertadora, né? E você já não necessita mais, talvez, da criminalidade na próxima geração, quando essas crianças chegam à vida adulta. A própria Primeira Guerra Mundial, ela foi um fator decisivo para a queda dessas gangues, porque quando esses jovens que estão num contexto social periférico, marginalizados pela sociedade, que basicamente, aos olhos da sociedade, aos olhos do Estado, só servem para trabalhar e produzir, né? Eles definem realmente o conceito do proletariado. Então, quando esses jovens vão para a Primeira Guerra Mundial e lutam por seu país, por sua nação, pelo seu rei, contra lá o país inimigo, na figura da França, não sei o quê, eles voltam da Primeira Guerra, isso é muito importante, eles voltam da Primeira Guerra com um sentimento nacionalista. Então, antes, o que eles se entendiam como eu não faço parte dessa sociedade, eu estou à margem dela, depois da guerra, eu lutei por esse lugar. Então, ele não vê mais, por exemplo, a polícia como uma instituição pura e unicamente de opressão, mas como uma ferramenta do Estado, dessa grande nação pela qual ele lutou e possivelmente teria dado sua vida. Né? Isso eu acho que é um símbolo muito bonito até, muito marcante. Eles voltam na Primeira Guerra e falam, opa, esse negócio de gangue aqui, eu acho que isso já não se enquadra mais na minha realidade. Aliás, eu não me enquadro mais nessa realidade. Né? E tem ainda um fator que também é muito interessante, esse eu deixei de falar por último, porque os fãs da série vão gostar, que é um personagem chamado Billy Kimber. Né? O pessoal que assistiu aí a série vai lembrar, um cara de bigodinho fino, cara bem apessoado, quer dizer, bem vestido, né? Bem apessoado ele não é, porque ele é extremamente agressivo e ofende os outros, mas bem violento. Mas esse cara existiu na vida real, Billy Kimber. E ele era o líder justamente da gangue que o Raul mencionou, os Birmingham Boys, os garotos de Birmingham. Tá? Então, o Billy Kimber, ele também estava nesse segmento de casas de apostas ilegais. Tá? E na vida real, quando acontece um enfrentamento com os Peaky Blinders, os Peaky Blinders acabam levando a pior, diferente da série, né? A série, ela tenta mostrar o Thomas Shelby como superior, um personagem fictício que derrota o Billy Kimber e toma o seu lugar como principal manipulador de apostas, né? Que eles manipulam as apostas de cavalo e assim obtêm lucro. Tá? Mas na vida real eles perdem para essa gangue Birmingham Boys, que já estava muito mais consolidada no mercado, vamos colocar assim, eles já estavam muito mais estabelecidos ali, e os Peaky Blinders, alguns membros da gangue, eles são forçados a sair de Small Heath, né, com medo de retaliação, e voltam para alguns lugares mais afastados da cidade, né, ambiente mais rural, e naturalmente nesse ambiente rural eles não têm mais a sua facilidade da sua fonte de renda, né, dos pequenos roubos, das apostas com cavalos, e com o tempo você vai vendo essa coisa dos Peaky Blinders cada vez mais esfriando, até que efetivamente eles deixam de existir. Né? Então, ao contrário da série, que eles têm o seu auge aí após a Primeira Guerra Mundial, na vida real, a Primeira Guerra Mundial foi justamente quando eles acabaram. Né? Tem alguns outros personagens muito interessantes também que existiram na vida real, como o Alf Solomons, e você tem também lá o mafioso italiano, que eu agora esqueci o nome, cara, os ouvintes me perdoam, tá? Então esses caras realmente existiram na vida real e realmente estiveram inseridos nesse contexto aí da cidade de Birmingham e suas gangues de operários. A partir da década de 30, os remanescentes dos Peaky Blinders, eles acabam pegando ali a grana que eles tinham conseguido levantar e comprando propriedades no interior, né, no campo, se afastando das cidades para ficar longe da ameaça que eles representavam às outras gangues, né, ou o contrário, né, na verdade, e acabam deixando de existir da maneira como se consolidaram, né, se tornaram
relevantes ali no mundo político e econômico nesse período aí de final do século XIX e início do século XX. Sim. E aí só o que sobrou dos Peaky Blinders foi efetivamente a especulação e a mística, né? De serem bem vestidos, de serem comportados, que deu origem a essa série tão maravilhosa da Netflix, estrelada pelo Cillian Murphy. Então, Bruno Campos, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, me diz aí, como que os Peaky Blinders ficaram famosos? Meu amigo Raul Trindade, hoje falando muita coisa interessante, voltamos lá na Revolução Industrial para mostrar como esse evento histórico foi tão relevante para a mudança nas cidades, principalmente na Inglaterra, né, que foi onde se despontou, principalmente a Revolução Industrial ali, a galera migrando do campo para uma nova vida na cidade grande, né, uma vida muito diferente da que eles conheciam, baixos salários nas fábricas, né, busca por novas fontes de renda, e aí começa a cometer crimes justamente por essa questão salarial, essa questão de pobreza, né? Falamos aí do surgimento dessas primeiras gangues, que foram batizadas de gangues de Slodgers, e depois o surgimento das gangues dos Peaky Blinders, que tinham diversos enfrentamentos com a polícia, né? Diversas narrativas que foram colocadas nos jornais, em boletins de ocorrência da polícia, e você vê que eles eram extremamente violentos, não só com a polícia e com seus rivais, mas também com a população local, tá? Então eles eram bastante opressivos nos seus locais de origem, né? E falamos como aos pouquinhos eles foram deixando de existir, como o Estado foi cada vez mais se fazendo presente, né? E a, entre aspas, civilização, entre aspas, tá? Foi chegando nesses locais periféricos, e as gangues já não tinham mais seu espaço, já não tinham mais seu local ali, foram deixando de existir e foram realmente se adaptando a essa nova forma de sociedade. E a minha resposta para como eles ficaram famosos, eu vou fazer um paralelo. Eu acho que todo mundo gosta desse arquétipo do bandido charmoso. Eu acho que todo mundo gosta, e quem falar que não gosta tá mentindo, tá? Porque todo mundo gosta, por exemplo, do cowboy fora da lei americano. Eu tô falando bobagem. Todo mundo gosta. Pra mim, o Peaky Blinder, ele é o cowboy americano fora da lei, que rouba bancos e trens, né? Só que na Inglaterra, né? No local ali do chapéu de cowboy, você tem a sua boina. No local do seu colete de vaqueiro, de couro, você tem ali o seu paletó feito sob medida, né? No lugar do seu revólver de Velho Oeste, eles usam ali fivelas de cinto, usam sapatos, né? Você tem todos essas características tão marcantes em um bandido e tão marcantes em outro. Eu acho que os Peaky Blinders eles ficaram famosos principalmente por causa da série, tá? Obviamente, mas para o mundo. Para os ingleses, essa mística ao redor dos Peaky Blinders, ela já era muito presente antes mesmo que a série fosse lançada, tá? Na Inglaterra já se tem essa figura, o Peaky Blinder, o bandido charmoso, o bandido que se veste bem, né? Essa cultura de brigas também é muito presente, né? Pessoas desordeiras, com dificuldade em lidar com a autoridade, isso é muito presente também naquele termo que todo mundo já ouviu falar, que são os hooligans, né? Quem nunca ouviu falar nas brigas de torcida lá, dos grandes clubes de futebol que tem na Inglaterra, tem até filme que fala sobre isso, né? Então eu acho que eles ficaram famosos através da série, principalmente, mas porque eles cativaram muito o nosso imaginário popular. Porra, esse arquétipo do bandido que ao mesmo tempo eu sei que ele é mau, eu sei que ele é ruim, mas de alguma forma ele me representa, porque talvez eu quisesse me vestir igual ele. Talvez eu quisesse ser sábio nas tomadas de decisão igual o Thomas Shelby. De alguma forma, mesmo sabendo que eles são criminosos, a gente admira eles. Isso é um grande marco, né? Você apresenta um personagem que na verdade é um vilão e você mesmo assim faz o espectador se encantar por ele, tá? E é isso que eu acho que os Peaky Blinders famosos, né?
todas essas características tão marcantes que criaram esse arquétipo do bandido charmoso da Inglaterra da Revolução Industrial. E você, caro amigo Raul Trindade, como os Peaky Blinders ficaram famosos? Eu vou dividir aqui os personagens históricos reais e também aqueles fictícios a qual a série faz referência, né? Porque apesar da série se basear na realidade, eu ser muito a favor disso, né? De que a história seja reconstruída de maneira fantástica, né? Nessas produções. Fantástico. Não, eu falo assim, de maneira que não siga estritamente a realidade. Eu sou a favor de um tipo de... Né? De um tipo de literatura histórica. Não tem problema. Depois tem aqui o Resenha Épica pra gente fazer um episódio sobre e falar o que é real e o que não é. Mas falando assim dos personagens reais, históricos, eles ficaram famosos devido à questão do poder, né? Numa sociedade em que o Estado não consegue conter, né, os problemas sociais, essas pessoas marginalizadas, desempregadas, que viviam nos lugares mais pobres, elas se organizam em gangues e exercem um tipo de poder através da violência, um poder financeiro através de negócios ilícitos, né? Desde de roubos e golpes. E isso faz com que essas pessoas fiquem conhecidas, porque vem aí também o medo que se instaura a partir dessas figuras. E quando se estabelece esse poder, esse controle dessas gangues, o Estado, o governo, passa a ter uma certa dificuldade de combater e de dizimar, de suprimir esse tipo de poder. Então acredito que a gente saiba hoje quem foram esses Peaky Blinders, porque eles representaram um medo, representaram um local de poder nessa sociedade aí da Inglaterra. E falando da série, no sentido assim, de por que a série acabou sendo tão aclamada, eu acho que tem um pouco com aquele episódio que a gente gravou sobre o Robin Hood, sabe? Aquele lance do fora da lei, que você até falou também, mas que tem uma moral, né? Que tem ali um certo código de conduta e que ele é admirado de alguma forma dentro daquela sociedade ali da qual ele faz parte. Eu acho que se constrói muito isso em cima do Thomas Shelby, né? Alguém que ele pode ser uma pessoa que faz algo que é considerado um crime, que é considerado ilegal, que muitas vezes é até controverso por causa do uso da violência, mas que ele tem também um fundo moral, né? Um fundo que quase que justifica a existência dele. E eu acho que é isso aí. Não vou me estender mais aqui no que eu tô falando, pra gente finalizar esse nosso episódio lá em cima. É isso aí. A gente não vai falar mais porque agora a gente quer ouvir a opinião do nosso ouvinte. Manda pra gente como vocês acham que os Peaky Blinders ficaram tão famosos. Vocês assistiram a série? O que acharam? O que vocês acharam que poderia ter sido abordado aqui no episódio? E deixem também sugestão aí de coisas que vocês querem que a gente fale. Alguma outra série que você assistiu e não sabe se aquilo ali tem um embasamento histórico legal, algum filme ou até mesmo algum livro. A gente vai com certeza preparar alguma coisa especial para vocês, mas vocês têm que mandar um direct pra gente lá no Instagram pra gente poder saber o que vocês querem. Se vocês tiverem ouvido o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, e se tiver no YouTube, não esquece de se inscrever no canal também. Deixa lá um comentário para fortalecer, para a gente poder atingir mais ouvintes assim como vocês, e o Resenha Épica ficar enorme. Hoje a gente tem 2 feedbacks bem legais aqui dos nossos ouvintes para a gente falar a respeito. Um deles é do Felipe Machado, sempre presente, que diz o seguinte: nossa, que episódio maravilhoso. Ele diz a respeito do episódio do Charles Manson, que foi o anterior a esse, né? E ele diz o seguinte: eu sabia das coisas que ele tinha feito e visto filmes. Ele sabia como pegar o ponto fraco das pessoas e usar isso a favor dele. Mas o episódio está maravilhoso como sempre. Sempre bom escutar vocês. Vocês são épicos. Pô, aquele do Charles Manson é bem legal mesmo, hein? Recomendo aí pra galera que ainda não escutou. E também tem um comentário aqui de outra pessoa que é sempre presente, que é a Helena Vaznik,
que ela diz que a rotina tá caótica, mas que ela tá sempre ouvindo a gente fica muito feliz em saber disso, e que ela gostou de ambos os episódios. E não tem como... Ela se refere àqueles dois que a gente gravou com um tema parecido em relação ao atentado das Torres Gêmeas e a Guerra ao Terror, né? E aí ela fala que não tem como lembrar quando recebemos a triste notícia sobre este evento, mas nada justifica o horror com mais horror. Sou fã número 1 de vocês. Que venham muitos... será que podemos falar sobre Robin Hood? Brincadeira, já ouviu o podcast. Ela zoando ali. E é isso aí. A gente agradece muito. A gente agradece muito esse tipo de comentário que dá aquele quentinho no coração, porque realmente é o feedback de vocês que anima a gente a continuar, cara. É muito bom saber que a galera tá ouvindo, tá curtindo, tá pedindo coisa. E teve uma mensagem aqui também do nosso sempre presente Kepa Drogser, uma mensagem que ele mandou especificamente pro Raul. Ele disse o seguinte, aqui, vocês vão tentar imaginar o sotaque dele gaúcho, falando: Raul, cerveja gelada e carne lasqueada na beira da churrasqueira vai ser muito bom, mas pode ter certeza, vou mais escutar vocês do que falar, vocês sabem muito. Que isso, a gente não sabe nada, a gente se esforça para aprender, justamente para trazer um conteúdo bacana aqui para vocês. Tudo é aqui para os nossos ouvintes, um grande carinho especial. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Eu tive até um debate com o Felipe Sampaio antes da gente gravar esse episódio, que ele também tinha passado por esse livro aqui, o Peaky Blinders, a História Real, e ele não comprou por dizer que a capa do livro era muito feia. Deixa esse relato aí e Felipe Sampaio se defenda no próximo episódio, tá? Caros ouvintes.